Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão, do componente de matemática. Vamos para mais uma aula do nosso Contraturno Digital direcionado ao 7º ano do ensino fundamental. Por falar em aula, vamos ver o que se trata da aula de hoje. A nossa aula de número 8 de matemática traz como título Polígonos regulares versus ângulos internos. Objeto de conhecimento: polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero. Medida de ângulos internos de um polígono regular. Relações entre ângulos internos e externos de polígonos. Beleza? É isso daí, a aula de hoje vai ser muito interessante. Então, vamos a ela. Muito bem, então vamos identificar aqui as características de um triângulo equilátero. Primeiramente, vamos traçar um segmento AB com 8 unidades de medida. Em seguida, traçamos o segmento AC com 8 unidades de medida também. Por fim, criamos aí o nosso terceiro segmento BC, também com 8 unidades de medida. Então é notório observar e identificar um triângulo equilátero porque ele possui essa característica. Ele possui 3 lados congruentes, ou seja, 3 lados iguais. Por consequência, esse triângulo também vai possuir 3 ângulos iguais. Então podemos ter aqui o nosso ângulo alfa com 60 graus, o nosso ângulo gama com 60 graus e o nosso ângulo beta com 60 graus. Então, em relação aos ângulos internos de um triângulo, independente de sua natureza, da sua classificação, o que quer dizer isso? Ele pode ser um triângulo equilátero, um triângulo escaleno com 3 lados diferentes, um triângulo isósceles com 2 lados iguais. Independente do tipo e da classificação desse triângulo, sempre a soma dos seus ângulos internos será igual a 180 graus. Ou seja, alfa, beta e gama somados é igual a 180 graus. Vamos identificar agora as principais características de um quadrado. Para quem se lembra, o quadrado faz parte dos quadriláteros classificados como paralelogramos. Então vamos começar a criação, a nossa formação, a construção do nosso quadrado com o segmento AB, que possui 4 unidades de medida. Passamos para o segmento BC com 4 unidades de medida. Na sequência, o segmento CD com 4 unidades de medida. E o segmento AD também com 4 unidades de medida. Outra característica importante, tanto do quadrado como do retângulo. Seus ângulos internos são ângulos retos, ou seja, suas medidas são iguais a 90 graus. Então nós vamos ter o nosso ângulo alfa com 90 graus, o ângulo beta com 90 graus, o ângulo delta com 90 graus e, por fim, o nosso ângulo gama com 90 graus. Ou seja, podemos concluir então que no caso dos quadriláteros de modo geral, a soma dos seus ângulos internos, alfa mais beta mais gama mais delta, é igual a 360 graus. Então, por definição, o que nós acabamos de ver aqui no nosso triângulo equilátero, no nosso quadrado, nós podemos chamar de polígonos regulares, todo aquele polígono que possui lados iguais. Por consequência, se os seus lados são iguais, seus ângulos também serão iguais. Por exemplo, vamos construir aqui um polígono com 5 lados iguais. Então, nosso segmento AB com 7 unidades de medida, BC com 7 unidades de medida, CD com 7 unidades de medida, ED com 7 unidades de medida, AE com 7 unidades de medida. Por consequência, os ângulos também vão possuir as mesmas medidas, serão ângulos congruentes. Alfa com 108 graus, beta com 108 graus, gama com 108 graus, delta com 108 graus e epsilon com 108 graus. E esse cidadão aqui é o nosso pentágono. Vamos construir agora o nosso polígono regular com 6 lados. Temos aqui o segmento AB com 7 unidades de medida, segmento BC com 7 unidades de medida, segmento CD com 7 unidades de medida, segmento DE com 7 unidades de medida, segmento EF com 7 unidades de medida e o segmento AF com 7 unidades de medida. Lados iguais, por consequência, ângulos iguais. O ângulo alfa com 120 graus, beta 120 graus, gama 120 graus, delta 120 graus, epsilon 120 graus e o zeta com 120 graus. E esse é o nosso hexágono.
Com base nesse conhecimento, podemos agora determinar a soma dos ângulos internos de um polígono. Vimos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus. Tendo isso em mente, podemos pensar em dividir os nossos polígonos convexos em triângulos. No nosso caso aqui, vamos pegar esse nosso polígono aqui e dividi-los em triângulos, traçando os diagonais. Escolhemos um vértice e traçamos a diagonal AC, formamos o nosso primeiro triângulo. A diagonal AD, formando o segundo triângulo, AE, a diagonal AF e a diagonal AG. Com isso, podemos constatar que esse nosso polígono com 8 lados vai formar 6 triângulos. Muito bem. Então, vamos saber o quê? Que a soma dos ângulos internos, no nosso caso aqui, do nosso polígono com 8 lados, será igual a 6 vezes 180. Por que 6? Porque foi o número de triângulos que esse polígono gerou. Com isso, vamos ter 6 vezes 180 igual a 1080 graus. Beleza? Então, podemos observar que o número de lados de um polígono sempre será igual ao número de triângulos mais 2. Essa informação é bastante importante. Então, podemos observar que o número de triângulos gerados no polígono sempre será 2 unidades menor do que o número de lados. Então, vamos pegar o caso aqui do nosso octógono. Nós vimos que a soma dos seus ângulos internos é igual a 1080 graus. Então, como é que nós vamos calcular o valor do ângulo interno de um polígono regular? Lembrando que essa fórmula, esse procedimento, só é válido para polígonos regulares. Muito bem. Então, temos o valor aí da soma dos ângulos internos do nosso polígono, que no caso do nosso exemplo aqui é um octógono. A soma deles, dos ângulos internos, igual a 1080 graus. Então, nós sabemos, né, que no caso aqui nós vamos ter um número de lados igual a 8. Muito bem. Então, como nós vamos calcular aqui o seu ângulo interno? Basta pegar a soma dos ângulos internos do polígono dado, que no caso aí é 1080 graus, e vamos dividir pelo número de lados. Então, nós vamos ter 1080 dividido por 8, que no caso será igual a 135 graus. Portanto, cada ângulo interno deste polígono em específico, que é o octógono, vai ser igual a 135 graus. Então, se você tem conhecimento do número de lados do polígono, você consegue determinar e calcular a soma dos seus ângulos internos. Se você tem conhecimento da soma dos ângulos internos, se o polígono for regular, você tem como determinar o valor do ângulo interno de cada ângulo desse daí. Basta pegar a soma dos ângulos internos do polígono e dividir pelo número de lados. Lembrando e reforçando, essa regra só é válida para polígonos regulares, ou seja, polígonos que possuem lados iguais. Legal, né? Show de bola a aula de hoje. Vimos aí muita coisa interessante, né? Reconhecemos as características de um triângulo equilátero, as características de um quadrado. Aprendemos que a soma dos ângulos internos de um polígono é dado pela divisão desse polígono em triângulos, né? E multiplicando o número de triângulos pelo valor da soma dos ângulos internos de um triângulo, que sempre será igual a 180 graus. Né? Aprendemos também a calcular o valor do ângulo interno de um polígono regular. Tendo conhecimento da soma dos ângulos internos, basta pegar essa soma e dividir pelo número de lados e determinamos o valor deste ângulo interno do polígono regular. Show de bola, né? A aula hoje foi bastante dinâmica, muita coisa boa que foi vista, beleza? Agora vamos colocar em prática o que acabamos de estudar. É momento do nosso aplicando. Beleza, vamos pôr a mão na massa. Chegou o momento do nosso aplicando. Então, no aplicando de hoje, temos a seguinte questão. O número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 720 graus é, letra A, 5, letra B, 6, letra C, 7, letra D, 8. Então, como é que se resolve isso daqui?
Então temos, né? Sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 180 graus multiplicado por n. Então vamos dar nome aí aos valores. Sabemos que S de n é a soma dos ângulos internos e n é o número de triângulos gerados no polígono. Beleza? Pois bem, de acordo com a questão, temos as seguintes informações, né? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos do polígono, né, é igual a 720 graus. Muito bem, então temos 720 graus igual a 180 graus multiplicado por n. Lembrando que n é o número de triângulos que esse polígono vai gerar. Estão lembrados? Muito bem. Então, se nós temos 720 igual a 180 que multiplica n, podemos dizer que 720 dividido por 180 é igual a n, porque o 180 que está multiplicando no segundo membro passa para o primeiro membro dividindo. Vamos inverter a ordem dos membros para fazer de forma ética, né? Organizada. Então podemos dizer o quê? Que n vai ser igual a 720 dividido por 180. Ou seja, n é igual a 4. Muito bem. Estão lembrados? Número de lados vai ser igual a quê? Ao número de triângulos mais 2. Né? O número de lados sempre é 2 vezes maior do que o número de triângulos. Muito bem. Se o número de lados, então, é dado por essa expressão aí, para essa condição, nós vimos que o nosso polígono lá possui quantos triângulos? 4 triângulos. Aumentando de 2 unidades, nós vamos ter o quê? 6, correto? Portanto, se o nosso polígono gerou 4 triângulos, aumentado de 2 unidades, o nosso polígono, então, terá quantos lados? 6 lados. Ou seja, o nosso polígono é um hexágono. Beleza? Legal, né? Acertaram? Espero que sim. Espero que tenham gostado. Beleza? Vamos, então, agora para as nossas considerações finais. Muito bem, na aula de hoje vimos aqui os nossos polígonos regulares. Começamos a estudá-lo observando as características de um triângulo equilátero, né? Porque ele é classificado dessa forma, né? Porque ele possui 3 lados iguais, congruentes, e, consequentemente, vai possuir também 3 ângulos congruentes, iguais a 60 graus. Isso é muito importante, porque a partir daí, definimos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será igual a 180 graus. Por consequência, também vimos as características de um quadrado, né? Primeiramente, ao observar o quadrilátero com 4 lados iguais, o identificamos como quadrado. Assim como o retângulo, ele possui uma característica também muito importante. Seus ângulos internos são iguais a 90 graus. Com base nisso, concluímos que a soma dos ângulos internos do quadrado é igual a 360 graus. Depois do nosso quadrado, nós vimos aí mais 2 polígonos regulares. O pentágono, que é uma figura geométrica de 5 lados, e o hexágono, uma figura geométrica também, né? Só que com 6 lados. A partir da análise desses 2 polígonos, né, nós conseguimos deduzir uma fórmula matemática, um modelo matemático que nos permitisse calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Né? Pegava o polígono, dividia ele em triângulos e multiplicava por 180. Com base nisso, né, se tratando de polígonos regulares, de posse do conhecimento da soma dos ângulos internos do polígono, também podemos identificar o valor do ângulo interno, bastando dividir a soma dos seus ângulos pelo número de lados. Beleza, né? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Quer saber um pouco mais? Basta nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Beleza? Estamos esperando por você lá. E até a próxima oportunidade.